Vamos lá, galera. Vamos se ambientar, se aprofundar um pouco mais no romance da Agatha Christie, O Assassinato no Expresso do Oriente. Esse romance, ele é policial, né? Tem toda uma história ali de crime, de mistério, que envolve o leitor. Ela vai dando um monte de pista, no final você dá com a cara no chão, na verdade, que não era nada disso. E justamente porque ela sabe estruturar isso, ela fez muito sucesso. Não só com essa obra, como muitas outras. Essa obra é a 19ª dela, a 19. Mas ela publicou várias outras no mesmo estilo e a galera ficava assim fascinada, e logo da Inglaterra ela fez sucesso mundial, mesmo sendo uma mulher para os anos 30, né? Você vê o poder da escrita aí. E assim, para compor justamente essa obra que a gente leu, ela se baseou em algumas vivências, em alguns fatos reais, em alguns crimes que aconteceram e foram veiculados pelo jornal. E ela também utilizou o poder da literatura, que sempre existiu e sempre existirá, mas na época, assim, as pessoas compravam muitos livros, né? As pessoas liam como um verdadeiro prazer, era diversão, assim. Então, o pessoal sempre queria saber qual que era o novo livro que estava na crista da onda e tal, né? Era um momento de difusão muito grande. E justamente por conta dessa publicidade grande, desse alcance da obra, ela aproveitou para não simplesmente escrever um romance para o deleite, para o prazer dos leitores. Ela quis aproveitar para conscientizá-los a respeito de como o mundo funciona, a respeito da ordem mundial, que de lá para cá não mudou tanto assim, tem a mesma essência, nós vamos entender isso. Então, isso mostra que toda literatura tem bastante de realismo e sempre apresenta para gente vários planos, assim, várias faces da estrutura social ou da desestrutura social que todo mundo deveria ter consciência. Porque se as pessoas tivessem consciência de verdade, o mundo seria outro, né? Então ela tinha essa preocupação social e enfiou no meio do romance policial essa discussão, né? E foi um sucesso. Agora vamos entender como que foi esse contexto para ela organizar tudo isso que ela queria transmitir nessa obra. A Agatha Christie, ela era casada até um pouco antes, tá? Dela ter a ideia de escrever esse romance. Só que daí o que aconteceu? Ela foi trocada. O marido dela trocou ela por outra, né? Aí aquela decepção e tal. E ela resolveu, ela já era uma mulher bastante independente, mas ela resolveu exercer sua independência de uma vez. Mas assim, ela chutou o balde mesmo, pra época, porque sabe o que ela fez? Nos anos 30, a bicha pegava esse trem, né, que cortava a Europa e o Oriente, e ela fez várias viagens da Inglaterra até o Iraque. Então, assim, ó, né? E imagina uma mulher sozinha no trem, né? Então, assim, ainda tinha aquele julgamento otário, né? E então, assim, ela aproveitou essas viagens para observar o entorno, que também foi registrado nesse livro, né? Essa situação. E também a situação geral, como eu falei, da realidade. Só que num desses retornos, dessas viagens ao Iraque, aconteceu um fato curioso. Teve uma chuva muito forte, aí inundou em um certo ponto lá, que fazia o expresso, e o trem ficou parado. Pode crer. O trem ficou parado, e aí ela ficou parada lá 2 dias, exatamente como acontece no enredo do livro, só que no livro não é inundação, é nevasca, né? Por um motivo objetivo também, não é à toa, depois eu vou te explicar. Então, durante essa parada, né, obrigatória, digamos assim, compulsória, ela começou a escrever algumas cartas para o atual affair dela lá, para o namorado, né? Fez alguns registros e junto disso, ela também aproveitou, deixou no papel a expressão de uma notícia que a tinha impactado muito, só que era uma notícia americana, um fato real que saiu nos jornais. O que tinha acontecido?
Nos Estados Unidos tinha um aviador bem famoso, acho que o nome dele era Charles Lindbergh, né? Ele era o cara da aviação. Aí o filho dele, de 1 ano e 8 meses, foi sequestrado. Ele pagou pelo resgate, mas não devolveram a criança. Aí foi aquela preocupação total, a imprensa tripudiando em cima para fazer manchete, né? Para vender cada vez mais, né? Aquele negócio todo. Igual quando passa ambulância, todo mundo quer saber o que aconteceu, bem isso, né? Então, ela ficou impactada com isso aí, porque dos Estados Unidos saiu para o mundo, né? Então ela viu essa notícia. E o desfecho desse caso foi um pouco ainda trágico, porque acharam, logo depois, o menino jogado, bem vilipendiado, assim, o cadáver, né? Tinha marca de mordida de animal, assim, então foi bem, assim, comovente, né? Socialmente dizendo. Então, ela aproveitou esse caso, esse impacto do caso na unidade individual dela, né? E ela trouxe de alguma forma isso para o livro. Então, foi uma inspiração. Além disso, claro, ela olhou também para a movimentação, que parecia uma verdadeira torre de Babel dentro do trem, dado também o trajeto grande que ele faz, né? Da Europa, até da França, até, vamos pegar da Inglaterra até o final lá do Oriente. Então, ela via, então, assim, essa Torre de Babel, várias nacionalidades, né? Gente que entrava, gente que saía. E ela foi tomando nota de tudo isso e contrapôs com a realidade social da época, que muitas vezes era o quê? Xenofóbica, né? Excludente, nacionalista e tudo isso. É importante você ficar tranquilo. Você não precisa, como se trata de literatura, você não precisa saber exatamente assim, a profundo, né? De forma profunda, os fatos históricos, o que cada região significa e tal. Se você quiser, você pode fazer uma pesquisinha rápida, como eu também fiz, porque tinha muita coisa que eu não sabia, né? Eu pesquisei, não sou historiadora, mas assim, é legal a gente ter em mente o principal. Que esse livro, como a maioria da literatura, é sobre realidade, né? Então ela quis trazer isso à baila, à tona para a sociedade, dar uma pensada, né? Dar uma ligada na antena. Então, e se tornou, talvez, se não tivesse esse elemento, se fosse um simples Mágoa com Açúcar, lá um romance policial para você se divertir no final de semana, como fazia a galera dos anos 30, 40 e tal, hoje em dia talvez esse livro não tivesse chegado na nossa mão, tá bom? Então vamos ao começo. No capítulo 1 ele fala assim, ó, no título, um passageiro importante no Taurus Express. Eu até grifei no meu, eu gosto muito de grifar assim, ó. Por que é legal você grifar um importante? Quem vai entrar nesse trem, né, no Expresso do Oriente? O detetive Hercule Poirot. Você pode falar do teu jeito, tá? Hercule Poirot, não importa a pronúncia, tá? A gente tem que saber que é o detetive. Ele é o passageiro importante. Sabe por que ele é o passageiro importante? Porque o trem, ele vai ser uma expressão da realidade. Como eu falei, da Torre de Babel do mundo, das várias nacionalidades, como que elas convivem, quem opera esse controle. E o detetive Poirot, ele tem olhos de águia. Ele é como se fosse um elemento neutro dentro de tudo que nos assola. E ele é um detetive assim tão exímio, tão assim detalhista, que ele consegue enxergar onde ele consegue, na verdade, desvendar os casos justamente porque ele consegue enxergar além. E a proposta desse livro é justamente essa: você ler, enxergar como a realidade é maquinada. Entendeu? Pela visão do Poirot, você vai enxergar. Porque muitas vezes, o que acontece na nossa realidade? A gente tem várias nuvens, né? Várias cortinas de fumaça, a gente fala aqui. Você pensa que está acontecendo uma coisa por um motivo, porque o povo põe a cortina de fumaça na frente da verdade, vai atrás é outro, entendeu? Então, só quem consegue enxergar com esse olhar de detetive, de perspicácia, né? Usando raciocínio, é que consegue entender como é que é o mundo. Então você vai, por meio desse romance, enxergar a realidade de outra forma, pelos olhos do Hercule Poirot.
E a gente tem que lembrar, a princípio, a priori, a coisa mais importante desse enredo. Poirot, apesar do nome, não era francês. Certeza que vai vir uma pegadinha na prova. Anota aí no seu livro ou no seu caderno. Não era francês. Ele era belga. Ele era da Bélgica, tá? E por que ela escolheu colocar essa nacionalidade? Justamente porque a França, é assim, ó, a França tá aqui, olha no mapa, dá algum Google aí. E a Bélgica tá aqui, né? A França é maior assim, a Bélgica é pequenininha. Só que a França tem uma expressão muito maior em todos os sentidos no mundo, historicamente, culturalmente. Eles sempre se esforçaram muito para se projetar como um padrão a ser seguido, né? Um exemplo maravilhoso cultural. Tinha uma época que a galera assim se esforçava muito para falar a língua, foi quase a segunda língua uma época aí, nem era o inglês, entendeu? Porque os caras eram marqueteiro do seu próprio país, nacionalista, tá certo, né? Teve também o negócio das revoluções, né? Revolução Francesa, Iluminismo. Então, cara, tipo assim, a França é o berço do Iluminismo, né? O povo acha chique é Paris, Torre Eiffel, tudo esses troços aí. Beleza. Então, a França fala francês. Mas a Bélgica também fala francês. E a Bélgica também tem sua cultura. E do lado da Bélgica, um pouquinho para baixo assim, se você olhar no mapa, tem a Alemanha. Então, a Bélgica é um país que fala um pouco de francês, a galera fala francês, fala alemão também, por causa da influência dos limites vizinhos ali. Só que a França, para manter a hegemonia, falar que tudo é dela, francês maravilhoso, não dá espaço para a Bélgica fazer a circulação do quê? Da sua identidade no mundo. Então, tipo assim, a Bélgica fica um pouco assim de escanteio, sabe como é que é? Então, quando a Agatha Christie coloca o principal personagem como tendo nacionalidade belga, ela quis dar protagonismo. Não só para a Bélgica, mas para os renegados, né? Que são várias nações, vários povos, várias pessoas. Então, ela quis dar esse protagonismo. Para além das nações que geralmente dominam o mundo, que recortam o mundo, que colonizam tudo. Não que a Bélgica seja linda, maravilhoso, né? Não é um país da América Latina pobrão igual nós, não, entendeu? Mas assim, tem essa luta ali histórica pela glória. Inclusive ele usa essa palavra logo na segunda página do capítulo 1. Tipo assim, a França e Bélgica fica brigando por glória, né? Não sei o que, quem é mais, quem é menos. Então, essa guerra de vaidade aí, né? Pra ver qual país é melhor. Se é melhor, tem mais poder. Se tem mais poder, domina mais. Essa que é a verdade. Vamos falar a linha real. Então, Poirot era belga para dar esse protagonismo pros rechaçados, beleza? Para repaginar a história, mostrar a partir até da nossa nacionalidade dele que a coisa pode ser diferente. E aí a Agatha Christie considera tão importante a entrada desse olhar que vai te mostrar a direção real das coisas no trem da vida, tá? Que é o Taurus Express, que ela narra essa chegada dele no trem como se fosse algo majestoso, algo pomposo, realmente digno de honras, entendeu? Então, quer dizer, o Poirot tá lá na plataforma esperando o trem às 5 da manhã. Atenção, ele tá às 5 da manhã esperando porque esse número 5 ele está relacionado com o equilíbrio entre o homem e o universo, certo? Então quer dizer, ele vai entrar num trem que quer mimetizar, reproduzir o caos do mundo, né? Só que nesse mundo, nessa ordem mundial, tem equilíbrio? Não tem equilíbrio. Então, assim, na verdade, o equilíbrio vem do olhar. Por isso que ele entra às 5 da manhã dentro do trem. Entra de forma pomposa porque é ele que vai mostrar a direção da verdade, o sentido real das coisas, tá? E esse trem, daí fala que é anunciado nos guias turísticos, né, como algo maravilhoso e tal, que tem carro dormitório, carro restaurante, quer dizer, tudo, né? E o Poirot, ele vem acompanhado de um tenente francês. Atenção!
que mais pra frente tem outro tenente, mas esse é o primeiro, tá? A gente pode chamar ele de Dubosc ou Duboc, né? Esse nome foi escolhido à toa? Não. Por quê? Bosque ou boc em francês quer dizer lenhador. O tenente era francês, o detetive era belga. Duas nações que têm uma rivalidade aí cultural, como eu falei para vocês, tá? E até territorial, né? Então tá bom, vamos lá. Entrou os dois, o Poirot e o francês, tenente francês. Quando ele mostra o tenente francês assim, todo polido, né, naquele asseio do uniforme, aquela tradicionalidade, sabe? Ele quer falar também da situação real, que a França, ela, assim, ela ela tá sempre ladeando a Bélgica para não deixar que ela tenha movimentos assim independentes.